desenhar facilita a habilidade para a letra cursiva? Eu sou Marli Andrade, já te convido para seguir esse canal, acionar o sininho aqui para receber as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos da escola, seus colegas de trabalho, porque este vídeo é um vídeo extremamente importante para pensarmos nessa lógica de como estimular a letra cursiva e por que existe muita dúvida, muitos profissionais ainda questionam se trabalham ou não a letra cursiva e quando trabalhar. A letra cursiva, escrever a letra cursiva, ela ativa áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento e pela linguagem. Porque ela aciona, ela ativa as possibilidades de integração das áreas do cérebro que são responsáveis tanto pela parte motora quanto pela parte simbólica. Então, escrever a letra cursiva requer a integração dessas duas partes, desta parte motora e da parte responsável pelas áreas simbólicas. A letra cursiva também, ela estimula uma organização melhor da escrita. Ela contribui para uma percepção da escrita como um todo. Ela ajuda, ela contribui para a compreensão do espaço entre as palavras e no espaço como um todo ali, quando ela consegue ver a estrutura toda de um texto desenhada pela letra cursiva. Ela também proporciona uma fluência melhor na leitura, contribui para essa fluência melhor na leitura, de uma leitura mais eficaz, mais fluida, sem muita respiração entre cada sílaba. E ela aprimora também a atenção. A letra cursiva, ela contribui nesse processo de como está se desenhando de uma forma mais fluida. A criança, ela tem uma atenção maior na totalidade da palavra para ela continuar ali no seu processo de leitura. A gente não pode deixar também de fazer alguns apontamentos positivos sobre a letra cursiva, porque você já percebe que a gente tem uma defesa muito forte aqui de que a gente deve trabalhar com a letra cursiva. Porque a letra cursiva, ela é personalidade. Ela traz uma personalidade, porque é uma escrita mais elaborada. Ela imprime naquela escrita a personalidade de cada indivíduo. Ela demonstra a expressão individual, a expressão exclusiva, compreendida no espaço social. Não é só. Muitas pessoas até dizem a letra cursiva, de uma forma mais simplória, né? Você precisa aprender a letra cursiva porque a letra cursiva, você precisa dela lá na sua identidade. Sim, é fato, é verdade. A gente precisa dizer isso mesmo para as crianças. Mas nós precisamos explicar que não é só porque é uma obrigatoriedade de assinar ali a letra cursiva na identidade. É porque assinar a letra cursiva na identidade é uma demonstração de individualidade, de personalidade. E então, dentro dessa lógica, assim como nós não podemos negligenciar o ensino da letra cursiva, nós precisamos ensinar a letra cursiva. Por outro lado, também, nós não podemos exigir que a criança ela aprenda as duas ao mesmo tempo. E isso alguns autores vão divergir, alguns autores vão dizer que é possível sim estimular a letra cursiva até mesmo antes da alfabetização, e outros autores vão dizer que é melhor, que é mais ágil, que essa criança primeiro esteja alfabetizada para depois dominar a letra cursiva. No entanto, percebam que nós precisamos estar o tempo inteiro apresentando as duas para ela, as duas formas de escrever, a letra cursiva e a letra que nós vamos chamar ali de bastão, né? A letra caixa alta, tanto a maiúscula quanto a minúscula. A letra cursiva, ela vai destacar maior velocidade da escrita. Então, nós sabemos que essa letra cursiva, ela proporciona essa velocidade. Por isso, os autores, os escritores mais eficazes, aqueles escritores que escrevem muito,
a tendência é que ele goste mais da letra cursiva, porque as constantes paradas, M para, A para, R para, L para, I para escrever Marli, demora mais do que escrever Marli. Então, a letra separada, ela requer mais tempo, isso é um fato. No entanto, quando se está no período de alfabetização, ela se faz mais necessária, porque fica mais fácil da criança entender. Então, aqui nós defendemos que sim, a letra cursiva ela é extremamente necessária, mas esta fluidez e essa velocidade, ela será mais eficiente quando o aluno já estiver alfabetizado. Essas letras conectadas proporciona um pensamento mais conectado. Quando ela traz essa maior velocidade, ela também vai favorecer o foco, a concentração e na própria escrita da criança, ela vai conseguir produzir de forma mais coesa. Estudos comprovam muito isso, essa eficácia e eficiência da letra cursiva, quando o aluno ele já domina a escrita. Então, é muito importante pensarmos nesse processo aí. No entanto, nós precisamos entender o que vem primeiro. E aqui nós já passamos para pensar, então, quando nós vamos introduzir essa letra cursiva. O traçado da letra cursiva, ele vai demandar habilidades sensoriais, noções de orientação espacial, vai requerer que a criança tenha um treino da mão mais eficiente para que ela tenha os movimentos corretos para a letra cursiva. Então é necessário fazer primeiro que a criança ela tenha habilidades primeiro de segurar no lápis, por exemplo. E ao segurar no lápis, ela consiga fazer traços verticais, traços horizontais, traços na diagonal. Então a gente percebe, por exemplo, quando ela faz o A, é mais fácil para ela dominar esse A do que ela dominar o A da letra cursiva. Essas voltinhas, isso aqui depende desta habilidade aqui sem o lápis. Então a criança precisa ser capaz de dominar o traçado para que depois ela consiga a letra cursiva. Lembrando que as letras são sínteses dos traços. Então, traços vêm antes das letras. E é por isso que nos 5 campos de experiências da BNCC, por exemplo, para a educação infantil, tem traços, sons, cores e formas. Traços vêm antes de qualquer pensamento de letras. Não que nós não vamos trabalhar letras na educação infantil, por exemplo, mas os traços são anteriores à letra propriamente dita. Pensando nestas questões com relação ao quando nós vamos ensinar a letra cursiva, nós vamos então pegar alguns alfanuméricos que estão lá no ensino fundamental. Por exemplo, nós temos a segunda habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano, que até mesmo lá no primeiro ano ela vai dizer que nós precisamos fazer com que a criança alcance ali no primeiro ano a escrita espontaneamente ou então por ditados de palavras e frases de forma alfabética. Por exemplo, uma escrita espontânea em que essa criança ela possa dominar, por exemplo, a escrita de listas, a escrita de poesia, a escrita de parlendas, de trava-línguas, de contos de fada, escrever a própria rotina, os combinados da sala. Essa é a segunda habilidade da língua portuguesa para o primeiro ano. Até ali no primeiro ano, a BNCC vai usar a nomenclatura escrita espontânea. Para quê? Quando ela fala de lista, quando ela fala de rotina, quando ela fala de combinado, porque isso está relacionado à função social da escrita. Então, antes da letra cursiva, tem a letra de caixa alta ali, que nós chamamos de bastão, que antes tem a escrita espontânea,
que antes tem a função social da escrita. Então, a letra cursiva é extremamente importante, mas a função social da escrita vem primeiro. Tem outra habilidade que eu gosto muito de citar aqui também, que é a 13ª habilidade de língua portuguesa do primeiro ano também, que ela pede para comparar as palavras, identificando as semelhanças e as diferenças entre sons de sílabas mediais e finais. E aqui fica muito claro a importância da consciência fonológica. Então, quando eu brinco, por exemplo, vamos brincar, crianças, de Marli gosta da Lili. Então, o Li de Marli com a Lili da outra menina que chama Lili. Quando eu brinco com isso, eu estou trabalhando a consciência fonológica e essa consciência fonológica vai ajudar na compreensão da escrita e, consequentemente, será uma criança alfabetizada e depois que eu vou preocupar com a letra cursiva. Tem uma outra habilidade que vai reforçar ainda mais essa questão da função social dos textos. E esta habilidade dentro da BNCC, ela vai trazer aquele EF15, né? Porque vai ser que serve do primeiro ao 5º ano para o ensino fundamental. Essa é a primeira habilidade que traz ali de língua portuguesa para o primeiro ao 5º ano. Identificar a função social dos textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente, em casa, na rua, na comunidade, na escola e nas mídias impressa de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Então, para ficar bem claro, estamos conversando aqui sobre a letra cursiva, a importância da letra cursiva, quando começar a letra cursiva e como estimular esta letra cursiva, mas reforçando que antes de tudo isso, a função social dos textos, ela é mais importante que tudo isso. E aí somente lá na 11ª habilidade da língua portuguesa, a 11ª habilidade de língua portuguesa do ensino fundamental, que vai dizer para nós conhecer, diferenciar e relacionar letras no formato imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. Então, ela precisa conhecer, diferenciar e relacionar. Mas ainda assim, no primeiro ano, ela não vai dominar a língua cursiva. Tem uma outra habilidade também específica para a língua portuguesa, para o primeiro ano, que vai dizer reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita, de cima para baixo da página. E isso ela ainda sugere por meio de parlendas, músicas, quadrinhos, encenação, teatro, possibilidade que a criança tenha de compreender o universo da escrita por intermédio da ludicidade. Percebem que vão trazendo várias habilidades que vão dizendo essa importância de trabalhar o lúdico, trabalhar a poesia, as parlendas, os quadrinhos, o teatro, tudo isso é importante antes dessa preocupação com a letra escrita. E para finalizar, uma outra, tanto é para a primeira e para o segundo ano, para o primeiro e para o segundo ano, que é a 19ª habilidade de língua portuguesa, reconhecer em textos versificados rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões, comparações, relacionando-os com as sensações e as associações. Percebem? Então, o primeiro ano, tanto no primeiro quanto no segundo, mas ressaltando estas do primeiro ano, é muito mais importante todas essas questões que vêm antes da letra cursiva do que ela propriamente dita. E aí, então, lá no segundo ano, a 9ª habilidade para o segundo ano vai dizer manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. E lá na habilidade 32, conclui escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva, identificando a função sociocomunicativa de um texto. Percebem que mesmo aqui na habilidade 32 de língua portuguesa do segundo ano, que já vai dizer para que a criança então domine a escrita das palavras, frases e textos curtos, imprensa e cursiva, ainda vai reforçar que ela, então, identifique a função comunicativa daquele texto. Ou seja, não é só copiar do quadro
a letra cursiva e falar: olha que lindo, o meu aluno copia do quadro, ele sabe escrever letra cursiva. Tá, ele sabe escrever letra cursiva, mas ao escrever essa letra cursiva, ele compreende a função sociocomunicativa dela? Esse é o mais importante. Então, o quando trabalhar a letra cursiva está lá na BNCC no segundo ano, sendo que no primeiro ano ele já vai ter esse contato e desde a educação infantil o que importa é a função social da escrita. É ele compreender que existem vários tipos de escrita, mas antes de qualquer coisa, ele precisa dominar as habilidades motoras para conseguir fazer essa letra cursiva. E por fim, como que eu vou estimular esta letra cursiva? Desenhando, que é a essência desse vídeo. Nós falamos tudo isso aqui da importância sim de trabalhar a letra cursiva, mas saber quando, que não é adiantando rapidamente antes do menino ter outros domínios que são essenciais para facilitar esse domínio da letra cursiva. Compreendendo esse percurso, nós podemos dizer como estimular a letra cursiva. Desenhando. Desenhar, além de todas as outras funções que também ajudam na letra cursiva. Movimento de pinça, a criança ter experiências, ter contato em tirar alguma coisa pequenininha do meio de outras coisas pequenas, o pregador de roupa, colocar um clipe no papel, tudo que tenha movimento de pinça ajudará na letra cursiva. Alinhavar, trabalhar com a criança, desde o alinhavar em brinquedos, mas alinhavar também, colocar o cadarço no buraquinho do tênis e amarrar. Aqui no canal vocês sempre estão ouvindo a gente dizer isso. Se a criança não dá conta de amarrar um cadastro do tênis, ela vai ter dificuldade com a letra cursiva. Desenhar, portanto, de forma livre, esse desenho ali no pátio, que ele possa desenhar com carvão, com giz, com tinta, sabe aquele desenho bem livre mesmo, aqueles traçados grandes, nos espaços maiores, no próprio quadro, para que a criança possa desenhar ali no quadro. Desenhar letras são desenhos. Temos que colocar isso na nossa cabeça. Letras são desenhos. Números são desenhos. Então, para que a criança consiga fazer uma letra cursiva de qualidade, ela precisa dominar o desenho. Nós temos que compreender e sermos empáticos com as crianças que a letra cursiva não é tão simples. A letra em geral não é tão simples. A cursiva, então, depois de dominá-la, ela é fluida, ela é mais ágil, ela é mais eficaz. Mas até dominá-la não é tão simples. E por isso, nós temos que estimular partes do nosso cérebro que ficarão facilitadas no momento da letra cursiva. Então, o desenho é esse caminho. Além desses outros pontos que nós falamos, de coordenação motora fina, mas especificamente o desenho, porque o desenho, ele aumenta o fluxo sanguíneo em determinadas partes do cérebro que gera o prazer, que gera uma satisfação da produção da criatividade. Você percebe que se a criança desenha 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o desenho dela vai melhorando. E quando ela recebe um elogio, que o desenho tá bonito, que tá lindo, que cores maravilhosas que ele usou e tal, isso tudo vai estimulando a satisfação, o prazer e vai fazendo com que esta relação que nós falamos ainda há pouco, das regiões motoras e das regiões simbólicas, elas sejam ativadas. Porque essas habilidades motoras do desenho, elas facilitam a compreensão dos traços para depois dominar essa escrita. Que também são acionadas pela noção espacial. Então, quando nós falamos aqui, quando a criança ela faz um desenho e ela tem noção que
aqui é o chão, né? Ela não tem essa noção no início dos desenhos, mas depois ela começa a ter uma noção do desenho, do chão que ela precisa fazer, que a árvore tendencialmente é maior do que a criança que está aqui, que a casa está ali entre a pessoa e a árvore, que existe um espaço, né? Que ela sabe que o passarinho está lá em cima, mas que o outro bichinho que não sabe voar está aqui embaixo. Essa noção espacial do desenho ajuda na noção espacial de pegar uma folha e alcançar aquela habilidade que nós lemos lá atrás, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e o espaçamento, a segmentação ali de uma palavra para outra. Então, o ato de desenhar requer esta sensibilidade. É uma sensibilidade de completude, sabe? Quando a criança ela desperta o desejo, o gosto pelo desenho, eu, enquanto professor, preciso olhar para ela e pensar: a letra dela será maravilhosa. Então eu vou deixar que ela desenhe. Ah, mas a minha criança não gosta de desenhar, então ela vai ter uma letra ruim. Eu vou estimular então o desenho, eu vou dar desenhos livres, eu vou fazer visitações, mostrar mais imagens, porque é natural da criança desenhar. A criança que não gosta de colorir e desenhar é uma criança que tem pouco contato com livro, tem pouco contato com imagem, tem pouco contato com o teatro, tem pouco contato com a poesia, tem pouco contato com as parlendas, com o filme, com as músicas, com a imaginação. Não é natural que a criança não goste de desenhar. Ela não gosta de desenhar porque ela não está sendo estimulada ao desenho. E não é desenho. Você tem que desenhar, não nesse sentido. Mas se ela ainda não se apropriou desta sensibilidade que é nada do ser humano, é porque está faltando alguma coisa para ela. E eu gosto de pensar que muito professor não tem sensibilidade para isso também. Então, por isso que nós precisamos conversar muito sobre isso. Essa parte técnica de que quando é que eu tenho que ensinar a letra cursiva? Tudo bem, tá lá no segundo ano, mas eu vou apresentar aqui antes. No entanto, se eu apresentar desenhos, estas possibilidades de estimular a sensibilidade para o desenho e a criança se apropriar do desenho, o quanto antes ela se apropriará também da letra cursiva. E o contrário, quanto mais eu estimular a letra cursiva e a escrita, mais ela vai achar a escola enfadonha, a escola chata, não despertará sensibilidade alguma, portanto ela terá dificuldade mais lá na frente na letra cursiva. Aquela ansiedade que nós temos de ensinar a letra cursiva, ensinando ela por si só, vai fazer ela se afastar da escola. Mas se a gente for no começo de tudo, que é estimular o desenho, que vem através dessa sensibilidade, com a criatividade, com a cultura, com o lúdico, com o concreto, com o estímulo dos dedinhos ali na coordenação motora fina, ele vai alcançar a letra cursiva. Desejo muito que essa discussão não fique só aqui, que essa reflexão sobre a relação do desenhar com a letra cursiva chegue até a sua escola, às salas de professores, aos módulos e aos extraclasses que vocês fazem, porque esse assunto é muito sério. E nos conte aqui a sua experiência. Sim, meus alunos desenham muito e eu já percebo a grafia melhor. Coloque aqui para gente estimular outras pessoas que ainda não experimentaram e, portanto, não sabem desses benefícios do desenho para a letra cursiva. Um forte abraço, até a próxima segunda. Tchau, tchau!